Olá, bem-vindo ao canal noticioso com o programa Conexão BH. Nosso entrevistado de hoje é um empresário inquieto. Ele milita em várias áreas, já teve várias empresas e atualmente ele está com a Spot Mídia Digital. Mas também foi vice-presidente da Seminas, né? Hoje é diretor emérito e é uma pessoa atuante nas entidades de classe, da classe empresarial. Eu estou falando do empresário Wagner Sá. Wagner, obrigado por aceitar o nosso convite, bem-vindo aqui ao canal noticioso, ao programa Conexão BH. Zé, eu que agradeço o convite, muito obrigado, é um prazer. Já que você entrevista tanta gente importante, me senti honrado em ser convidado. A honra é nossa. Você como empresário, só de ser empresário no Brasil já é uma honra receber, porque para ser empresário no Brasil precisa ser guerreiro, precisa ter virtudes, né? E uma delas é enfrentar essa burocracia, é enfrentar os impostos, é enfrentar a justiça trabalhista que, né, melhorou, mas ainda não chegou lá, né? Na semana passada mesmo nós entrevistamos aqui o empresário Rony Rezende, né, lá da Droga Norte, e ele contou para nós que melhorou, mas ainda tem muito que melhorar nessa justiça trabalhista. Você concorda com isso, Wagner? Concordo, sim. Eu inclusive assisti a entrevista e apoio. Eu acho que melhorou muito. Mas ainda pode melhorar mais um pouco, né? A gente sente que há um pouco de pessoalidade ainda, e isso não é legal, né? Você depende do juiz, depende da audiência, tem audiência que vai bem, tem audiência que vai mais ou menos, então acho que pode melhorar sim, mas melhorou muito. É isso aí. Ô Wagner, me conta uma coisa, você não é mineiro, mas já está em Minas há muito tempo, né? Você tem a Bela Eterne também, que é uma farmácia de manipulação muito conhecida da população, né? E outros negócios também. Mas me conta primeiro a sua história com Minas Gerais. Como é que foi vir para Belo Horizonte e estabelecer-se aqui como empresário há 35 anos? Minha história, Zé, eu acho ela bonita, porque eu sou filho de mineiros. Meu pai é de uma cidade próxima de Conceição do Mato Dentro. Seu Sebastião? São Sebastião. Não, Seu Sebastião. Seu Sebastião. E a dona Tereza, de Belo Horizonte, e eles foram para São Paulo, resolveram fazer a vida lá, e lá tiveram os filhos, e por lá ficaram por 35 anos. E numa oportunidade, meu pai estava na época com 50 anos, ele adoeceu, e foi aconselhado pelo médico a ter uma vida mais calma, mais tranquila, e sugeriu então que ele viesse a Belo Horizonte, né? Mal sabia ele, mal sabíamos nós também, que essa vinda para ele aqui para Belo Horizonte ia ser muito bom para a saúde e para a vida dele. Hoje ele está com 88 anos. Vivo? Como é que ele chama, vai? E forte, Sebastião Tomás de Sá. Sebastião Tomás de Sá. Um grande beijo para esse meu pai querido. Maravilha. 88 anos e com muita saúde, graças a Deus. Você sabe que Belo Horizonte, o clima de Belo Horizonte é muito propício para tratamento de saúde. Nós tivemos personagens da história importantes, né, como Noel Rosa, por exemplo, veio tratar aqui um problema respiratório, veio tratar em Belo Horizonte. Belo Horizonte sempre teve um clima muito positivo para a saúde, né? Mas mudou, né? Agora já não é mais, né? Depois dessas atividades aí de mudança de clima, realmente não. Mas enfim, você montou a Bela Eterne há 35 anos. Então, vou te contar como foi essa história. Eu vim para cá porque meu pai já tinha vindo para cá antes e ele estava muito adoentado, a gente estava um pouco de receio de perder o pai. E aí a nossa escolha foi vir para ficar perto do pai, né? Achando que talvez pudesse... Você nasceu lá em São Paulo? Nasci em São Paulo, capital. E vivi, estudei lá, fiz administração de empresas lá. E quando vim para cá, vim motivado pela saúde do meu pai, que eu quis estar perto dele, tinha receio de perder o pai, estar longe. A vida brindou ele e nós todos com muita saúde. Graças e na época que a gente veio para cá, a gente então tinha um plano de montar uma farmácia de manipulação, que na época São Paulo já estava um mercado bem ativo, e aqui nem tanto. Então a gente pensou nisso, vamos lá e vamos montar uma farmácia lá. E montamos em 1984 e foi muito bem sucedida, foi um sucesso.
E de lá para cá a gente vem tocando a vida. E continua até hoje. Você precisou de um remédio manipulado. Se você não encontrar na Droga Norte, certamente vai encontrar lá na Bela Eterne, que lá o Wagner atesta. Ô Wagner, mas você também já militou em muita coisa. Farmácia, picolé. Eu, como você disse bem no começo, eu sou inquieto. Eu tenho necessidade, isso eu puxei da Dona Tereza, da minha mãe, eu tenho necessidade de novidade o tempo todo. Então eu já tive indústria de picolé, tive durante muitos anos uma indústria de embalagens plásticas, uma indústria até grande, chamada Plasport. Tive indústria de sacola, tive clínica de estética, que funciona até hoje, mas na época eu passei para uma amiga que era minha sócia. Enfim, eu já militei em um monte de segmento. Você tem cowork também que atende aos médicos, né? O médico tem toda a estrutura de consultório, com secretária, né? E esse médico recém-formado especialmente... Não necessariamente o recém-formado. Esse cowork é para médicos, porque hoje a classe médica, eles normalmente trabalham em vários locais. Tem consultório, tem hospital, às vezes dá aula na faculdade. Então ele não é full time no consultório dele. E acaba ficando caro ele manter um consultório, uma secretária, toda a infraestrutura. Então o cowork ajuda nisso. A gente entrega tudo montado, sala, mobiliário, serviço de secretária, limpeza, manutenção. E acaba ficando muito mais barato para ele e muito mais agradável também. Não tem que cuidar de gestão de lâmpada que queima, tubulação que tem que dar manutenção e etc. Chama-se consultórios inteligentes. Maravilha. Ô Wagner, você também está atuando agora na área de mídia digital, Spot Mídia Digital. O que é Spot Mídia Digital? A Spot Mídia Digital é com meu filho, tenho um filho chamado Gustavo. A gente... Nerd? Não, ele não é nerd, não. Mas entende o sócio dele o sócio Mas entende do assunto. Nós temos um outro sócio chamado Gabriel, esse é nerd. Esse é. O Gustavo é mais centrado, mais gestor. E acabou que a gente começou a desenvolver alguns projetos em Belo Horizonte. Nós temos alguns canais, sabe? Sei. Nós temos um canal chamado, por exemplo, Media Med, que é um canal que é para consultórios e clínicas médicas. A gente instala esse canal dentro das clínicas e dos consultórios. Nós temos um outro canal que chama Mais Agro. É um canal de um projeto grande que eu posso falar com você mais profundamente daqui a pouco. Nós temos um canal chamado TV Alphaville, que a gente faz a gestão de canais dos condomínios e dos ônibus também, as vans que circulam lá no condomínio. Temos um outro que chama Selfie TV, que é um canal para salões de beleza, focado só em mulheres. Enfim, são projetos ligados a canais personalizados. Eu estou falando que o cara é inquieto aí, né? Então, ô Wagner, você também foi vice-presidente da Seminas, diretor emérito, né? Como é que andam as entidades de classe, as entidades, especialmente as empresariais, em Belo Horizonte? Só uma correção, eu não sou sócio emérito, não. Eu era vice-presidente, fui também lá presidente da Fundação Asseminas, mas eu tomei a decisão de me retirar da diretoria e, portanto, hoje eu sou um sócio, como qualquer outro. Participa, mais afastado um pouquinho. Sim, eu acho que eu dei uma contribuição durante algum tempo e a vida anda, a vida toca, a gente faz algumas coisas lá. Eu fazia a gestão de eventos, fiz durante quase 12 anos, foi para mim uma experiência muito enriquecedora. Qual evento que... Eu fiz o Supere, fiz o CRIO, fiz o conhecido Salto Supere, em Negócio, fizemos, a gente acumulou mais de 70 mil visitantes nos nossos eventos nesse período. Isso aí. E as entidades são importantes, eu acho que... Eu acho também que a entidade é muitíssimo importante e eu fico um pouco sentido de ver que se faz muito poucos eventos aqui desse porte, né? A gente fala que o negócio está difícil, que o empresariado está sofrendo e acho que um dos papéis das entidades é também ajudar a capacitar esse empresário, antenar ele as novidades. Você veja, nós temos a faixa de 50 anos aí, né? Tudo que está acontecendo no mercado hoje a gente não conheceu lá atrás na faculdade e você não aprendeu nada disso. Instagram, Facebook, mídia digital, é tudo novidade. E tem muita novidade de gestão também, né? Outro dia eu fiquei sabendo de um app que faz a contabilidade da sua empresa. Um aplicativo. Um aplicativo. Então uma empresa resolveu de contabilidade, resolveu juntar um monte de profissional, fizeram um app e tudo no app, por um custo muito pequeno. Então nós, empresários, principalmente quem passou ali da casa dos 50,
é muitíssimo importante ele estar participando de eventos que vão falando o que está acontecendo no mundo dos negócios. E as entidades têm toda a condição de fazer isso. Então eu acho que ainda falta eventos, acho que deveríamos ter mais eventos aqui em Belo Horizonte. É uma cidade grande, um estado grande, e a gente está um pouco acanhado nesse aspecto, na minha opinião, né? Com todo respeito a todas as entidades, mas acho que poderíamos estar fazendo mais, trazer a realidade, trazer case de sucesso, trazer experiências bem-sucedidas, né? Esses dias eu tive a grata satisfação do meu filho participar de um evento no CDL, Google Weekends, alguma coisa do gênero, que eu não sei dizer bem, mas era um evento de empresas de tecnologia e tinham 300 participantes. Ele foi o número 1, ganhou como primeiro colocado. Então, você veja que papel importante que o CDL está fazendo, né? Que ela tá... Parabéns para o Marcelo lá, né? Com certeza, parabéns para o Marcelo e a entidade também, toda a diretoria. Toda a diretoria, é o comandante normalmente que a gente elogia, mas o elogio é extensivo a toda a equipe dele. Na verdade, sabe o que eu acho que é uma grande virtude? É a entidade ter a capacidade de mesclar o jovem, a mulher, o público mais velho, o público mais jovem. Esse casamento é muito importante. E se a gente não tiver uma entidade que ela tem todas as condições de agrupar esse povo para fazer, fica difícil fazer. A gente assistiu aqui com muita tristeza, inclusive em Belo Horizonte, algumas empresas fazendo evento e tiveram dificuldade de conseguir tocar. Né? E a entidade ela tem mais facilidade. Então, eu acho que as entidades poderiam olhar um pouco mais para esse lado de eventos, capacitação, e em parceria com o Sebrae, em parceria com a FEComércio, todo mundo junto e misturado, né, que nem diz os jovens, para capacitar esses empresários, para melhorar a performance empresarial, a gestão. É isso aí. Olha, você está achando que acabou? Não, ele está mexendo com outras coisas também. Ele tem um shake aí que diz que é milagroso, mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho, depois do intervalo, hein? Não sai daí não. Olá, você está no canal Noticioso e eu sou José Aparecido, o apresentador do programa Conexão BH. O programa Conexão BH está entrando no seu 10º mês. Aqui discute-se a cidade, especialmente a cidade de Belo Horizonte. Nós falamos de assuntos que afetam a vida de milhões de pessoas. É na cidade que nós vivemos, é na cidade que precisamos ser felizes. E é aqui agora. O Conexão BH debate exatamente temas das cidades. Você gostaria de ser um patrocinador do Conexão BH ou de qualquer programa do canal Noticioso? É muito simples. Nós temos 3 modalidades de patrocínio. A primeira modalidade é o patrocinador master. A sua marca vai aparecer durante o programa, nessa barrinha aqui embaixo. Eu vou falar da sua marca também durante o programa e ela vai aparecer no início do programa como patrocinador. Outra categoria, modalidade de patrocinador, é o patrocinador ouro. Nessa categoria, a sua marca aparece aqui na barra, nessa barrinha aqui, 8 vezes durante o programa. Exatamente. Você pode ser o patrocinador ouro. Além dos patrocinadores Master e Ouro, você pode fazer a inserção comercial, institucional da sua marca. Você pode usar 30 segundos uma propaganda que, se necessário, o canal Noticioso produz para você. Aqui você anunciou uma vez e o seu comercial ficará no ar durante 5 anos. Pense nisso, vale a pena. Venha conosco, venha para o Noticioso. De volta aqui no canal Noticioso, hoje conversando com o empresário Wagner Sá. Esse inquieto que já falou de picolé, que já falou de farmácia de manipulação, que já falou de um monte de coisa, e agora ele vai falar de um shake que ele está produzindo, né, e que dizem ser milagroso. Que shake é esse, Wagner? Mas eu não chamo ele de shake milagroso, não. Na verdade, não é exatamente o shake, sabe, Zé? A gente que costuma desenvolver projetos, normalmente por demanda de médicos e clínicas, que a gente acaba desenvolvendo para o médico, para a clínica, mas ele tem uma boa aceitação do mercado e acaba virando um produto de linha, né?
e esse produto de linha acaba você tendo que abrir canais de venda, canais na internet, né, nas mídias digitais, e acaba que, então, como eu disse no começo do nosso papo, né, a gente tem que ficar reaprendendo o tempo todo, né, porque as coisas vão acontecendo e o empresário tem que se adequar. Então, não é exatamente um shake ou um chá. O que é? É um produto que ajuda... Não é um produto. A farmácia de manipulação, ela tem a possibilidade de desenvolver projetos por demanda de, normalmente, médicos que pedem isso pra gente. Então a gente desenvolve um shake para um médico, um chá para outro, um termogênico para outro médico, e isso acaba se transformando fatalmente em um produto de demanda, de interesse do público. Qual é esse? Né? Qual que é esse que você me falou, que você me contou na vinda para cá? Não, eu só dei um exemplo de um item, mas tem vários itens que a gente faz já. A ideia, quando eu comentei com você, eu quis dizer a ideia muito mais de você estar aprendendo ou reaprendendo a fazer negócios, né? Os canais de vendas no meu tempo assim passado era telemarketing, era visita pessoal. Hoje mudou, hoje a tecnologia ela está avançando a uma velocidade muito grande e a empresa tem que se adaptar. E é isso que a gente está fazendo. Eu estou começando a entender como esse mercado novo está se comportando. E as mídias digitais estão na ponta da lança, a verdade é essa. Você me falou de influenciadores digitais também, né? Uma nova tendência aí do mercado que você vai ter que acabar entrando também para... Sim, essa demanda de influenciadores digitais, independente de você concordar ou não com A, B ou C, com o tipo A, B ou C, mas é uma realidade. Fingir que não existe é colocar uma venda nos olhos. Você tem que aceitar essa situação. E o empresário, eu acho que tem que ser perspicaz para ele perceber as oportunidades que tem no mercado e ver aonde cabe ele e aonde ele pode conseguir extrair dali melhores resultados, né? Eu acho que os influenciadores digitais hoje eles estão com a corda toda, estão muito bem. E você está pensando em fazer parcerias nisso aí em algum dos seus produtos? Nós já temos algumas parcerias. Pode falar para a gente o que que... A parceria, na verdade, ela é muito aberta, porque você veja bem, se você tem um relacionamento com alguém que tem algum produto e que esse influenciador tem influência sobre esse público, ele fala sobre o produto, ele apresenta o produto. E dá certo. Tem dado certo. É um canal a mais de vendas, né? Eu comentei isso com você muito mais para um alerta para nós empresários que temos que ficar antenado para essas coisas. Não adianta a gente fingir que isso não existe. Existe, está aí, e nós ou nos adaptamos ou ficaremos fora. Então, eu estou sim fazendo ensaios já nessa área, tem alguns ensaios bem sucedidos, sim. Tomara que você seja feliz nisso aí, porque realmente é o futuro, né? A gente, é claro que toma cuidado de reservar alguns nomes, né? Porque não estamos autorizados a falar em nome deles, mas sim, estamos fazendo alguns negócios. O Wagner, me conta, e Belo Horizonte, o ambiente de negócio em Belo Horizonte, nos seus negócios, ele tem sido favorável ou você acha que Belo Horizonte precisa de melhorar? Nós temos um projeto chamado Mais Agro, que é um projeto que a gente está fazendo com a FAENG, um projeto bem exitoso, e a gente tem visitado muito Minas Gerais. Eu confesso a vocês que eu estou impressionado com a performance de Minas Gerais. Eu já ouvi, inclusive, um consultor aí de ponta, inclusive, falando o seguinte, que tem duas regiões aqui, uma é Belo Horizonte, outra é Minas Gerais, com perfis muito diferentes. E não sei por que cargas d'água, mas a gente está percebendo que o interior de Minas está se saindo muito bem, está sendo muito performático, sabe, nas novidades, nas inovações. Eu tenho assistido com muita satisfação cidades do interior de Minas dando aula. Eu vou dar um exemplo só, e não vou tentar não ser injusto com os outros aqui, mas Curvelo, por exemplo. Curvelo é um sucesso, né? Não tenha dúvida disso. Nós estamos fazendo um projeto lá também. É uma cidade de ponta. E a gente vê que o empresário lá, ele está assim, um passo à frente. Ele está ciente dos potenciais. Tá, e está um passo à frente. Eu acho que Belo Horizonte, que foi a cidade que eu escolhi para viver, sabe, Zé, e fico muito satisfeito de poder estar tendo a oportunidade de morar aqui, fui muito bem recebido por Minas e tal, mas o Belo Horizontino, ele, às vezes, a tradição do Belo Horizontino confunde-se um pouco com a dificuldade de estar na ponta. Nós temos as melhores coisas do Brasil, estão aqui.
E isso daí não é divulgado do jeito que deveria, eu acho. A gente está precisando de ser um pouco mais atrevido, na minha opinião, na minha humilde opinião, né? Eu falo de cátedra porque eu não sou mineiro e eu enxergo com muita clareza as virtudes que nós temos aqui, sabe? Talvez eu enxergo com mais clareza do que alguns mineiros que ainda veem a cidade como uma cidade de baixo potencial, né? Ô Wagner, eu sempre ouvi que mineiro trabalha em silêncio, o Belo Horizontino especialmente, ele precisava fazer mais barulho, né? Precisava deixar de ser mineirinho e tal, e fazer mais barulho, mostrar os potenciais. Você falou de eventos, por exemplo, Belo Horizonte podia ter muito mais eventos, né? Muito mais. O que acontece que não... Olha, a experiência que eu tenho nos eventos aqui de Belo Horizonte, que eu fiz durante muitos anos, e o que eu vejo também na cidade do interior agora, é que eu sinto que há um certo medo de fazer evento, sabe? Um medo de, mas se não der certo, mas e se der prejuízo, mas e se... o medo, ele é ótimo pra gente, que ele, né, evita a gente cair em buraco, mas se ele passar um pouquinho do limite, ele nos paralisa, né? Você veja bem, eu citei alguns minutos atrás aqui que já tiveram várias empresas aqui que mexeram com o evento e que tiveram profunda dificuldade, inclusive algumas saíram daqui e foram para São Paulo fazer sucesso lá. O que é uma pena pra gente isso daí. Recentemente teve um evento aqui do IT, que chama, feito por um amigo nosso, e eu não pude ir porque eu estava viajando, mas parece que foi um sucesso. Mas é claro que para você fazer eventos grandiosos, com nomes importantes, eventos realmente de porte que traga muito volume de conhecimento, você tem que ter apoio. E quem que apoia? Quem apoia é a prefeitura, quem apoia é o governo de estado, que são os dois maiores interessados no desenvolvimento, né? Assim como o seu canal aqui, né? O que você está fazendo é uma prestação de serviço para a comunidade empresarial. E tem que ter apoio. É mais do que normal ter apoio. Esse apoio se transforma, sabe em quê, gente? Em gratidão. Eu cansei de ver nos eventos da AC Minas, mas cansei de ver mesmo pessoas demonstrando a gratidão que era poder estar participando do evento. Eu recebo os seus vídeos, sabe, Isa? Você sabe que você manda para mim. Eu tenho a gratidão por você me mandar, eu tenho a oportunidade ali de ouvir as opiniões, gente melhor que eu, com ideias novas, com ideias diferentes. Isso é uma prestação de serviço. Entendo. Os eventos têm que ter este papel. Qualquer cidade que queira desenvolver, que valorize o seu empresariado, que quer melhorar, ela tem que promover esses encontros igual o CDL fez esse do Google que eu te falei, que foi uma beleza. E só que falta, tem que ter muito mais, muito mais. Nós temos que ter um programa anual de eventos aí das entidades que elas têm capacidade de capitanear essa ideia e levar avante com os apoios que tem. Não precisa de ser, não estou falando em patrocínios grandes, nada disso. Estou falando em fazer eventos com cooperadores. Isso. Esse projeto que a gente faz mais agro, se eu puder me estender um pouquinho sobre ele. Por favor. Esse projeto é um exemplo típico, sabe? A gente foi procurado por um presidente do sindicato rural de Paraupeba. Eu não o conhecia, mas algum cliente nosso conhecia e acabou indicando. O presidente chama-se Inácio. Ele nos procurou dizendo que tinha interesse em fazer alguma coisa e aqui vai mais um recado. Acabou a contribuição sindical. E os sindicatos começaram a se ver em maus lençóis porque eles tinham uma renda que vinha com zero esforço. Contribuição, né? Contribuição sindical. Quando isso parou, os presidentes mais ativos, e esse Inácio lá de Paraupeba é um dos grandes exemplos, ele não ficou parado na cadeira sentando, ele foi atrás de novos projetos. E aí ele nos chamou, nos convidou para desenvolver um canal de classificados lá para ele. E a gente percebeu que ali tinha uma grande oportunidade de fazer um canal do agronegócios e esse canal poderia estar espalhado pela cidade toda. Então fizemos um case lá, procuramos depois da ideia concebida o presidente da FAENG, Roberto Simões, apresentamos o projeto para ele e o Roberto Simões falou o seguinte: ponham esse projeto para andar, se esse projeto andar, contem com o apoio da FAENG para os outros sindicatos. Assim fizemos, pusemos para funcionar. Hoje o projeto é um sucesso, a FAENG está conosco assinando todos os contratos e a gente tem, para vocês terem uma ideia do que eu chamo de potencial de Minas, que eu acredito demais, pelo menos 170 municípios com potencial de instalar esse projeto. O projeto resume-se em telas que a gente põe pela cidade, em locais de muita concentração de pessoas. A gente consegue um número em torno de 100 mil visualizações mês por cidades. É um negócio gigante. E ao invés da gente buscar cotas grandes de patrocínio, pequenos, a gente pega pequenas igual o canal cotas... noticioso aqui, ué. pequenas cotas de patrocínio
todo mundo coopera e nós damos mídia para todo mundo e ainda estamos falando da importância do agronegócio, que para mim é uma novidade muito agradável, porque a noção que eu tinha de agronegócios era da minha casa até o supermercado. Quando você chega em Pompéu, por exemplo... Nossa Senhora, nós já tivemos vários convidados aqui. E descobre a quantidade de leite que eles produzem por dia, ou o cerro, o queijo, ou em qualquer outra cidade dessas que você vai, você fica impressionado com a potencialidade, sabe? Nós tivemos aqui com a Vanessa da Capê, né, o café lá de Três Pontas, né, que é um sucesso tremendo. Ela tira do café mais de 130 produtos, de beleza, inclusive. Já foi palestrante do Superi. Exatamente. A Vanessa esteve aqui conosco. Teve aqui conosco também o Marcílio, que é o superintendente do Ministério da Agricultura Federal aqui em Minas. O Manuel Mário, que é o presidente da Comissão de Agronegócio da OAB. O mundo do agro é um mundo realmente superlativo, né? É um show. É um show. Ô Wagner, ainda falando de eventos, nós estamos lá com o Minacentro fechado. Pois é. Né? Nós temos o Expo Minas sem agenda. Né? Os centros de convenções dos hotéis, alguns como o Ouro Minas, como o Intercity, o Hotel Mercury, atendem alguma coisa. Essa semana está tendo um congresso internacional de fonoaudiologia lá no Ouro Minas. Né? Passou da hora do Minacentro voltar a funcionar, né? Porque é um espaço importantíssimo de evento que Belo Horizonte tem. Não é só o Minacentro, é mais do que isso daí. Uma cidade como essa aqui, você imaginar que a quantidade tão pequena de espaços que tem para evento é um pouco absurdo, né? Absurdo. Mas também talvez tanto quanto, ou mais absurdo ainda, é quando você promove eventos, você tem dificuldade de captação. Porque a cultura aqui se acha que está indo buscar patrocínio e a pessoa está fazendo um favor de dar o patrocínio. E isso a gente sabe que não é verdade. Em todos os lugares do Brasil que se faz... O maior exemplo é São Paulo, né? São Paulo tem eventos lá que são feitos, que são disputados a tapa, espaço em evento. Né? E se você considerar que nós estamos estrategicamente bem localizados no mapa do Brasil, as passagens para cá são mais baratas. O aeroporto, nós hoje podemos nos orgulhar de ter um aeroporto internacional, né? Em que pese o fato da gente precisar de ter uma via expressa até o centro e a zona sul da cidade, que a BH Trans não deixa, mas eu não vou falar de BH Trans hoje, porque nós não estamos aqui para falar de BH Trans, nós estamos para falar de empresas e empresários de sucesso. Ô Wagner, eu quero agradecer a sua presença, a honra da sua presença aqui, aceitado o nosso convite, né, e quero te dizer que as portas aqui estão sempre abertas e que você retorne o mais breve, viu? Zé, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui para você e para o seu público, que eu sei que ele é seleto. E, sabe, eu só queria deixar uma mensagem que me compreendam aí no final, né, porque... fica parecendo que eu teci críticas aqui às entidades, não é nada disso. A minha ideia ao falar do assunto é, primeiro, que quando a gente tem um problema a gente tem que enfrentar, porque se a gente fingir que ele não existe, ele não vai ser resolvido. Então, cutucar essa ferida eu acho que é uma coisa positiva, porque eu, apesar de não ser nascido aqui, eu sou filho de mineiro, pai de mineiros. Aliás, quero mandar um abraço para os meus 3 filhos queridos, ótimos filhos, e principalmente para o meu anjo da guarda, que é a minha esposa, Salete, porque é graças a essa estrutura que a gente consegue ir para enfrentar a luta do dia, que não é fácil, não tem sido fácil para ninguém. Mas o motivo de eu tocar nessa ferida é porque eu acho que isso aqui é uma cidade tão maravilhosa. Essa Belo Horizonte aqui, gente, sabe, quem é de fora apaixona por isso aqui. Não sei se você sabe, mas tem um instituto de marketing em São Paulo, que ele fez um estudo no Brasil, de todas as cidades, características peculiares de cada uma delas. Eu participei desse encontro e o povo de Minas Gerais é o povo com o menor nível de resistência do Brasil. Você sabia disso? Não sabia. Todos os estados... Recebem bem. Não só recebem, eles são queridos, eles são confiáveis, as pessoas gostam do mineiro. De todo o Brasil, o mineiro é o povo mais querido. Olha aí. E isso daí no mundo dos negócios é uma bela informação, não é verdade? Para a gente utilizar ao nosso favor. Ô Wagner, você falou de entidade, as entidades, não é crítica, elas ouvem muito, e aí nós estamos nos direcionando a quem comanda essas entidades.
elas ouvem muito o que elas gostam e não o que elas precisam, né? Nós precisamos ter foco. Eu concordo com você que as entidades têm um papel muito importante nisso aí e precisam participar, ouvindo mais e falando menos, talvez, né? Eu acho, sabe, Zé, que fatalmente, quando você fala em entidade, você compreende grupo de pessoas diferentes, né? Então é claro que todas as entidades que têm jovem, que têm mulheres, que têm os experientes também, que não são dispensáveis. Claro. Ou seja, esse público eclético todo aí, em estando coordenados e organizados, eles vão fazer só coisas boas, claro, né? Porque vai ter opiniões divergentes que vão chegar em melhores resultados. Então eu acho que a grande riqueza das entidades é a capacidade de ter esse mundo de cabeças pensando diferente, múltiplo, e fazer isso em prol de resultado do associado, que em última instância é o cara que tem que ser visto, tem que ser atendido, porque não faz muito sentido você pensar em uma entidade que não desenvolve projetos, ideias, sistemas para os seus associados. No projeto Mais Agro, todo o foco do sindicato, e o ruralista, ele está de parabéns, porque o ruralista ele tem foco no negócio dele. Ali não é muita política. Eu já cansei de participar de encontros rurais, de ruralistas, e perceber o tanto que eles são focados. Se tiver que ali naquela reunião alguém discordar de todo mundo e sair defendendo uma tese completamente diferente, eles fazem sem o menor constrangimento, e é aceito isso também sem o menor constrangimento, independente de qual é o evento, qual é o local e qual é o público. Então, isso para o pessoal do agronegócio, eles estão de parabéns, porque eles são muito focados no negócio dele. Agora, essa capacidade desse projeto de estar falando sobre o agro, de estar falando sobre as coisas, por exemplo, Paraupeba, que é o maior produtor de quiabo, você sabia? Não sabia. Não sabia, pois é. E tem muitas cidades maravilhosas que a gente está visitando e conhecendo esses projetos bacanas aí. Por quê? Porque eles conseguem ter foco no negócio deles. Tem política? Também tem. Mas é mais negócio e menos política, o que tem funcionado muito bem. Maravilha. É um ambiente de negócios que nós precisamos focar nele, para que os empresários possam produzir, gerar emprego, gerar impostos, renda, né, e as coisas funcionarem. Olha, se você gostou do Conexão BH de hoje, clique aí no sininho, recomende. A sua participação é muito importante para nós. Na semana que vem estamos de volta falando de cidade, mobilidade e de assuntos que afetam a vida de quem mora aqui, Belo Horizonte e grande região metropolitana, porque é na região metropolitana também que as empresas estão, que os negócios estão. Obrigado pela sua audiência e até semana que vem. Olá, você está assistindo o Canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!